Romanos 10, de 1 a 3. Nós vamos ler do 1 ao 4, mas vamos meditar do 1 ao 3 somente, tá bom? Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Romanos 10, de 1 a 3. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Eu vou ler o 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, falamos que o Senhor nos ensine esta noite, que o Teu Santo Espírito, através da palavra, fale aos nossos corações, para entender, para compreender e para aplicar em nossas vidas, para que possamos meditar nessa palavra diariamente durante esta semana e colocar em prática aquilo que o Teu Santo Espírito falará aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos focar hoje do 1 ao 3, e aí na próxima pregação, que será somente ano que vem, nós começaremos no versículo 4 em diante, tá bom? Imagine um navegador, um pescador, né, de um barco, e esse navegador é bastante zeloso. Imagina isso. Ele sabe como navegar o seu barco, ele sabe como remar, ele sabe como içar as velas, sabe comandar o leme para comandar a direção ali do barco, sabe como se guiar pelas estrelas, se guiar pela bússola, se guiar pelo vento. Imagine um navegador ali de um barco muito bom e bastante zeloso. E esse navegador, ele quer sair do Brasil e ir até a Índia, tá? Vamos colocar de maneira bem fictícia aqui. Mas tem um pequeno problema. Esse navegador, ele não tem um mapa. Não tem um mapa. Ou seja, ele não sabe nem ao menos a direção para onde ele tem que ir. Então, se ele sair do Brasil, não tem a mínima ideia como chegar até o seu destino, que é o seu desejo de chegar até a Índia. Imagine então que ele entra em seu barco, ele issa as velas, ele começa a comandar o seu leme e começa a falar: eu vou a qualquer direção e o meu destino, o meu desejo é chegar até a Índia, chegar até o destino. Qual a probabilidade, me responda, qual a probabilidade desse navegador chegar até o seu destino? Mínima, né? Ou se não, até mesmo zero. Ficar em porcentagem 0,0000 não sei o que, até chegar no 1 lá no finalzinho. O seu desejo de alcançar esse destino, ele é válido. Ele quer chegar até a Índia. Ele é um navegador zeloso. Ele sabe muito bem como fazer todas as coisas. Ele sabe muito bem como comandar o seu navio. Mas tem um problema. Qual é o problema? Ele não tem um mapa. Ele não sabe como chegar até lá. Adianta alguma coisa esse navegador ser zeloso? Não. Não adianta nada. Não adianta nada. Porque ele não vai conseguir chegar ao seu destino. Exatamente sobre isso que nós falaremos essa noite. Sobre o zelo religioso que muitas pessoas têm. O zelo religioso. Pessoas que sabem viver uma vida religiosa muito boa, admirável, mas não tem o mapa, não tem o conhecimento, não tem a palavra de Deus, não conhecem a Deus e não sabem
o caminho para serem salvos. E é isso que nós falaremos. Então, o zelo, a ideia nossa hoje é que o zelo religioso, desacompanhado da verdade, irá nos desviar do caminho estreito. O zelo religioso, desacompanhado da verdade, irá nos desviar do caminho estreito, do caminho correto. Paulo começa então o seu texto, no versículo 1. A gente já tem falado bastante sobre a incredulidade de Israel, o porquê que o povo de Israel deixou de ser povo de Deus, o porquê o povo de Israel não é mais salvo então pelo Senhor, porque eles rejeitaram o Senhor, e Cristo Jesus, como nós vimos semana passada, se tornou uma pedra de tropeço para eles. Então essas pessoas deixaram de ser salvas, ou nunca foram salvas, porque quando Cristo Jesus veio para elas, elas rejeitaram a Jesus. E Paulo começa então no versículo 1, mostrando o seu coração, mostrando o que ele deseja para essas pessoas, para o povo de Deus. Ele diz o seguinte: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas, pelos filhos de Abraão, é que eles sejam salvos. É que eles sejam salvos. Paulo foi chamado para pregar aos gentios. Era considerado como um apóstolo aos gentios. Mas isso não diminuiu as contínuas súplicas a Deus que Paulo fazia para que o povo de Israel fosse salvo, e nem os seus próprios esforços evangelísticos entre os judeus. Sempre quando Paulo entrava numa cidade, a primeira coisa que Paulo fazia era ir a uma sinagoga e pregar o evangelho ali para os judeus. Depois então ele ia pregar o evangelho aos gentios. E Paulo disse que continuava orando para que os israelitas, para que os judeus fossem salvos. Esse era o desejo do seu coração. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para uma pessoa que não aceita Jesus, não entrega a sua vida a Jesus, e às vezes a gente já condena naquela mesma hora e já desiste dela. Não, eu já preguei o evangelho para ela. Eu já preguei o evangelho para ela e ela não vai ser salva, ela não aceitou Jesus. Eu já fiz de tudo. Achamos que aquela pessoa nunca vai ser salva, e desistimos logo de cara de continuar intercedendo, de continuar orando por ela. Paulo, no entanto, mesmo sabendo que os judeus eram pessoas difíceis de se converter por causa do seu orgulho, ele ainda continuava orando ardentemente para que eles pudessem ser salvos. Devemos também orar por aqueles que frequentam outras, eu caio de parênteses aqui, igrejas entre aspas, ou seitas que não condiz com a palavra de Deus. E muitas vezes nós olhamos para uma pessoa de uma igreja totalmente fora da palavra e a gente já diz, não, deixa ele no seu caminho, eu não tenho que orar por aquela pessoa. Nós devemos também orar por aqueles que estão desviados da verdade, por aqueles que conhecem a verdade, mas estão num caminho totalmente diferente. Devemos orar para que eles voltem ou se convertam verdadeiramente e frequentem uma igreja bíblica, uma igreja saudável, e passem a adorar ao Senhor verdadeiramente. Devemos orar para que eles se voltem para a palavra de Deus, orar incessantemente por eles. Esse é o coração de Paulo aqui. E sobre esse coração de Paulo é que ele diz, então, no versículo 2, sobre o zelo dessas pessoas, um zelo religioso, uma paixão religiosa, mas uma paixão sem conhecimento. Então Paulo, ele deseja que eles sejam salvos, mas ele diz, então no versículo 2, que as pessoas, eles têm um zelo, mas um zelo sem conhecimento. Versículo 2 diz,
pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Os judeus, de fato, tinham um zelo pelo Senhor. Eles, de fato, faziam de tudo para adorar ao Senhor. Procuravam obedecer todas as leis. Então, quem era judeu de verdade, quem se considerava como israelita, e até hoje, na verdade, é assim, é muito admirável quando você conhece um israelita e vê que, de fato, ele tem um zelo pela palavra de Deus. Um dos exemplos, por exemplo, é que você não pode nem colocar a Bíblia, ou a palavra deles, que seria só o Antigo Testamento, no chão. Se você colocar a palavra de Deus no chão, para eles é uma afronta, porque você está diminuindo a palavra de Deus. Não quer dizer que isso seja uma afronta para nós, mas mostra o zelo que eles têm. Eles guardavam o sábado, e guardam até hoje, de maneira rigorosa, ao ponto que, como nós vemos Jesus discutindo com eles, que proibiam Jesus de curar no sábado, porque eles eram tão rigorosos quanto a lei, que eles diziam, não, está proibido, cura no sábado, porque cura é trabalho, o trabalho de um profeta. Então o profeta não pode trabalhar no sábado. Então o zelo deles era tão grande que até se tornava em algo ruim. Os judeus, em nosso contexto, seria muito o que muitas igrejas no Brasil seriam hoje. Colocam mais regras do que a Bíblia realmente manda. A Bíblia sim tem uma série de regras, tem uma série de leis, mas muitas igrejas colocam mais regras, mais lei, do que de fato a Bíblia coloca. Porque eles querem ser tão rigorosos, tão religiosos, que colocam muito mais regras do que de fato a palavra de Deus diz. Os judeus, por exemplo, principalmente os fariseus, eles tinham 365 regras, ou seja, uma regra para cada dia. Então são mais de 360 regras que eles colocaram a mais do que a Escritura realmente colocava. E eles acham que assim, tanto os judeus, tanto as igrejas que eu citei, dessa maneira, eles acham que cumprindo essas regras é que eles serão salvos. Cumprindo essas leis é que eles obterão a salvação. E é o que nós chamamos de legalismo. Paulo diz em toda a Escritura que ele já foi assim. Ele está elogiando aqui os judeus. Olha, eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. E Paulo diz, eu já tive esse tipo de zelo. Eu quero ler alguns textos com vocês. Se você quiser abrir Atos 22. Atos, vou voltar um pouquinho aqui. Atos 22, 3 e 4. Se você quiser abrir comigo, Atos 22, 3 e 4. Paulo diz assim: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Então Paulo diz, olha, eu fui tão zeloso quanto vocês. No entanto, olha o que ele diz no versículo 4: persegui os seguidores deste caminho, ou seja, os cristãos, até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão. Então Paulo poderia dizer, olha, eu fui tão rigoroso quanto vocês, ao ponto de perseguir aqueles que seguiam a Cristo Jesus. Um pouquinho depois, Atos 26, 4 e 5. Atos 26, 4 e 5. Ok? Diz assim: todos os judeus
sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Vou ler o 7 e 8 também. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Então, em mais de sua defesa, Paulo está dizendo: olha, todos os judeus sabem o quanto eu fui rigoroso quanto à lei, fui zeloso quanto à lei de Deus, e seguia a seita mais severa da religião judaica, que é o farisaísmo. Vamos olhar agora Gálatas, um pouquinho mais para frente, Gálatas 1, 13 e 14. Gálatas 1, 13 e 14. Diz assim, Gálatas 1, 13 e 14. Ok? Diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Vou ler o 15 também. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Então Paulo está dizendo: olha, eu fui zeloso, eu fui religioso, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. E por fim, eu quero ler com vocês Filipenses, se quiser abrir comigo, Filipenses, aqui mais para frente, Filipenses 3, 4 a 11. Nós já lemos esse texto, nós vamos ler novamente, Filipenses 3, de 4 a 11. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Alguns poderiam dizer então, mas o que importa não é o que a pessoa acredita. O que importa
é o zelo que ela tem pelo que ela acredita. Alguns dizem, não importa o que a religião que aquela pessoa segue prega. O que importa é o zelo que ela tem por aquela religião. E pelo zelo que ela tem pelo seu, entre aspas, Deus, é que ela vai ser salva. Alguns dizem que as pessoas serão salvas por ser uma pessoa religiosa. Há tantos católicos e espíritas que são muito mais religiosos do que muitos evangélicos. Isso é verdade. São muito mais zelosos do que muitos evangélicos. Mas isso significa que eles serão salvos? Há muitos de várias religiões que saem domingo de manhã, muitas vezes de social, e saem nesse calor do nosso Piauí, para bater de casa em casa, para falar sobre aquilo que eles acreditam. E às vezes a gente olha para as pessoas e admira, a gente tem que admirar. De fato, o zelo que eles têm pela religião deles é um zelo admirável. Mas isso significa que eles serão salvos? Alguns dizem, não, o que importa é a dedicação que a pessoa tem por aquilo que ela acredita, e por isso Deus vai olhar pela sua dedicação e a vai salvar. Mas não é isso o que a Escritura diz. Se nós formos pensar nessa perspectiva de que o que importa é o zelo por Deus, então nós podemos dizer que muitas seitas e muitas religiões, ou todas as seitas e todas as religiões, são aceitas por Deus. O islamismo, por exemplo, é uma religião extremamente rigorosa. Se você não conhece o islamismo, saiba que de fato eles são muito rigorosos. Eles proíbem, por exemplo, as suas mulheres de usarem roupas indecentes. Parece algo bom. De fato, parece algo muito parecido com o cristianismo. Proíbem as mulheres de usar roupas indecentes. Eles seguem o Alcorão e a Sharia à risca. Então, tudo que está escrito ali, eles seguem à risca. Eles proíbem casamentos homossexuais e eles oram 5 vezes ao dia, em direção a Meca. Se você pegar, por exemplo, um avião com um islâmico, um muçulmano, ele vai, naquele momento da sua oração, ele vai pegar uma bússola, a bússola então apontada para a Meca, que é a sede ali deles. Ele vai se ajoelhar naquele avião, colocar o seu tapete ali e orar, fazer a sua oração então para Alá. E parece algo bonito. A gente olha para uma religião como essa, né, e diz, olha o zelo que eles têm pelo Deus deles. Mas de que serve todo esse zelo por algo totalmente errado? O zelo sem conhecimento pode tornar então a porta aberta para uma série de maldades. O zelo na religião pode levar a quaisquer excessos, se não for restringido e temperado pela sabedoria que a palavra de Deus transmite. Charles Spurgeon, comentando sobre esse texto, ele diz a seguinte frase: a ignorância é a mãe da devoção. A ignorância é a mãe da devoção. Muitas pessoas são devotas a santos, devotas a tantas outras coisas, devotas à igreja, mas não têm o conhecimento da palavra de Deus. Não adianta nada então ser zeloso sem ter o verdadeiro conhecimento. Deus mesmo diz que Ele prefere muito mais a obediência e a submissão do que uma vida religiosa sem sentido. Lá em 1 Samuel 15, 22, não precisa abrir, diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. No entanto, não existe zelo e obediência verdadeiro a Deus sem saber quem é esse Deus. Do que adianta eu ser zeloso por algo que eu não conheço? Do que adianta? Do que adianta eu ter uma religião à risca, sem nem saber quem é o Deus dessa religião? Por isso que no final de Jó, lá em Jó 42, versículo 5, depois do discurso de Deus, mostrando quem realmente Deus é ali, Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está mostrando ali é que ele conhecia a Deus pela religião. Jó tinha um zelo por Deus. No início ali do capítulo 1, capítulo 2, diz que todos os dias ele fazia sacrifícios em prol dos seus filhos. Ele era uma pessoa estritamente religiosa. Ele realmente buscava o Senhor. Mas ele diz lá no final que ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. Ele não tinha intimidade com Deus. Ele não conhecia ao Senhor verdadeiramente. Mas agora ele diz: os meus olhos te veem. Eu consigo ver, eu consigo ter intimidade com Deus. E por isso que a verdadeira intimidade com o Senhor é muito melhor do que tudo o que eu poderia fazer por Ele, entre aspas aqui. Por isso que lá no versículo 3, então, ele diz o que é, voltando lá para Romanos 10, versículo 3, ele diz o que eles não tinham conhecimento, o que os judeus não conheciam, o que eles ignoravam. O que eles ignoravam é a verdadeira justiça. Eles ignoravam a verdadeira justiça. Diz então o versículo 3: uma vez, portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Uma vez que eles ignoraram a justiça de Deus, eles procuraram estabelecer a sua justiça própria. Eles não se submeteram à justiça de Deus. O que isso significa? Eles eram ignorantes quanto à justiça que vinha de Deus. Eles achavam que pelo muito fazer, eles seriam salvos. Pelo muito fazer é que eu vou ser salvo. Achavam que a sua própria justiça, suas próprias ações, sua religião é que iria o salvar. Mas desde Gênesis 3,15 fica claro que o homem não pode se salvar. E quem salva é a semente da mulher. Quem salva é Cristo Jesus, que esmagará então a cabeça da serpente, como diz em Gênesis 3,15. Eles deveriam então ser salvos pela confiança de que viria um Salvador e os libertaria da escravidão do pecado, porque eles não poderiam se salvar. Portanto, a sinceridade e a moralidade não nos salvam, não pode salvar a alma humana, nem pode nos fazer obter aceitação diante de Deus. Não adianta você viver uma vida regrada, você casar virgem, você não roubar, não falar palavrão, não pular na escola, mas o seu coração está totalmente distante de Deus, distante da fé em Cristo Jesus. Muitos acham que serão salvos por fazer boas obras, por viver uma vida religiosa, mas a salvação não vem por aquilo que nós fazemos.
A salvação, ela vem de Deus por meio da fé, para que ninguém se glorie. A condição essencial, então, para uma pessoa ser salva é a fé. E a fé nos levará a aceitar o plano de salvação de Deus, a ser guiados pela sua palavra e a nos esforçarmos para vivermos uma vida em santidade para a glória de Deus. Muitos acham que a salvação e a fé ele vem pelo muito orar, pelo muito chorar, por sentir algo diferente no meu coração, por falar em línguas misteriosas, por rodopiar e por aí vai. Acham que o muito zelo, essa muita religião vai agradar a Deus. Mas quando você coloca a palavra de Deus na vida das pessoas, na mão dessas pessoas, muitas vezes não tem conhecimento algum pela palavra. Não adianta então eu ter um zelo por Deus, uma vida religiosa regrada, me preservar de todo o mal, mas não viver uma vida com Deus, não ter intimidade com Deus. Às vezes até as nossas orações são muito religiosas. Oramos como se Deus não fosse ouvir. E a oração, na verdade, ela deve ser uma oração de intimidade com Deus, de conhecer a Deus, de falar como nós falamos com um pai, como nós falamos com um amigo. No entanto, nós devemos tomar dois cuidados aqui, e já indo para o final aqui da nossa mensagem. Existem dois extremos. Nós devemos tomar cuidado com esses dois extremos. Primeiro extremo é o zelo pela vida religiosa, mas sem conhecimento da palavra. Há muitas pessoas que buscam o Senhor de todo o coração, oram, dançam, cantam, são fervorosos, vivem na igreja, todo dia tem culto, cantam louvores o dia todo, sobem para orar no monte, expulsam demônios e por aí vai, mas não têm conhecimento nenhum pela palavra de Deus e não conhecem a Deus verdadeiramente. Vivem uma vida religiosa, mas não têm o conhecimento de Deus, não têm intimidade com Deus, fazem orações longas, fazem orações bonitas, mas infelizmente não têm uma vida verdadeira com o Senhor. Há muitas igrejas que, como eu disse no começo, botam uma série de regras de pode isso, não pode aquilo, não pode usar calça, tem que usar saia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E algumas a gente entende muitas vezes o contexto, a questão de pudor de fato, mas muitas vezes essas regras impedem as pessoas de terem uma vida de intimidade com Deus, de lerem a palavra. Eu já ouvi de membro de igreja batista, aquela famosa frase: não, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a gente não pode ler mais do que um capítulo da Bíblia por dia, porque a letra vai nos matar. Irmãos, ali está falando sobre a lei, não está falando sobre a palavra de Deus, no sentido de que a lei, ela justifica, ela condena o homem, a lei condena o homem, por isso que a lei mata, mas o Espírito de Deus traz vida. Não está falando que a palavra de Deus mata o homem, mas está dizendo que a lei condena. Então essa frase que muitos utilizam está errada. A gente tem que ler a palavra de Deus, sim. A gente tem que conhecer a palavra de Gênesis a Apocalipse. Ler a palavra de Deus não só uma vez por ano, mas ler várias vezes no ano. E dedicar o nosso tempo em oração, lendo, ouvindo a palavra, ouvindo pregações todos os dias. No entanto, existe o segundo tipo de pessoa. E eu creio que muitas vezes se adequa mais esse tipo de pessoa a quem eu sou e a quem muitas vezes a igreja
reformada se torna. Nós temos muitas vezes o zelo pelo conhecimento, mas uma vida nada religiosa. Nós muitas vezes temos o zelo pelo conhecimento, temos o conhecimento, conhecemos a palavra, abrimos a palavra de Deus todos os domingos de maneira expositiva, mas muitas vezes o nosso coração está tão frio e a gente tem tanto medo de ser fervoroso que a gente deixa de viver uma vida de fé. Pessoas então que leem a palavra o dia todo. Pronto. Pessoas então que leem a palavra o dia todo, estudam a Bíblia sozinho, em dupla, no discipulado, em grupo, ouvem pregações expositivas o dia inteiro. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Ramiro Cerqueira, que eu vi dizer que é um cara bom também, ouvem pregações expositivas o dia inteiro, leem livros de teologia, de filosofia, leem livros de teologia sistemática, teologia bíblica, e tudo isso é muito bom mesmo. Tem um conhecimento muito bom pela palavra de Deus, mas muitas vezes não oram, não gastam tempo de joelhos no pé da cama, não gastam tempo em oração, em conversa com o Senhor, muitas vezes não evangelizam, não saem às ruas para falar de Deus às outras pessoas, muitas vezes não têm fé, então tem muito medo de dizer: não, se Deus quiser, vai dar certo. Tem muito medo de ter fé de que as coisas podem acontecer. Tem muito medo de colocar a fé em prática. E vivem, muitas vezes, uma vida fria e uma vida depressiva. E é por isso que muitos reformados são considerados como os do gelo, né? Os reformados frios. E não quero dizer no sentido do culto, de como é o culto, mas de como está o nosso coração. E quando a gente começa a estudar sobre os reformadores do século XVI, do século XVII, eram pessoas extremamente fervorosas. Eram pessoas que oravam de manhã, de tarde e de noite. Jonathan Edwards, George Whitefield, por exemplo, acordava às 3 horas da manhã todos os dias, orava durante 1 hora, às 4 horas da manhã, de joelhos ainda. Ele escrevia aquele sermão do dia. Às 6 horas da manhã, ele ia para o campo, onde os trabalhadores estavam ali. Ele pregava durante 1 hora, das 6 às 7, para aqueles trabalhadores, para que eles pudessem ir para o trabalho mais felizes e com a palavra de Deus em seus corações. Depois ele voltava para casa, continuava a estudar a palavra, saía às ruas para evangelizar. Meio-dia, no intervalo do almoço, ele voltava ao campo, pregava a palavra, voltava às 7 horas da noite, ele pregava a palavra em praça pública. Irmãos, um reformado, uma pessoa que vivia, era um calvinista, cria na predestinação, mas não deixava que o muito conhecimento afastasse o seu coração de Deus. Pelo contrário, o muito conhecimento fazia com que ele vivesse mais ainda, mais fervoroso ainda, com mais fé, com mais louvor, com mais oração, fazer com que ele vivesse ainda mais em oração. Nós estamos vivendo o Evangelho com zelo, estamos vivendo o Evangelho com discernimento, com conhecimento, que nós possamos buscar a verdade bíblica,
Que nós possamos conhecer a palavra de Deus todos os dias, mas guiados pelo Espírito, para que a nossa paixão pela salvação esteja enraizada na sólida compreensão da justiça de Deus em Cristo Jesus. Que o nosso estudo da palavra nos leve a ter mais zelo e mais fervor. Que a gente possa, ao estudar a palavra de Deus, ter ainda mais ânimo, mais alegria no nosso coração. Que essa paixão nos impulsione a proclamar a mensagem do Evangelho com sabedoria, com amor, com urgência, para que muitos possam conhecer a verdadeira justiça que vem somente por meio de Cristo Jesus. Por isso, no versículo 4, ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Os judeus eram zelosos, os judeus tinham uma religião muito fervorosa, mas não tinham verdadeiro conhecimento. Que nós possamos ter o conhecimento, mas também o zelo. Nós possamos ter o conhecimento, temos o conhecimento, temos a palavra de Deus, mas também ter o fervor em oração, em uma vida no verdadeiro Evangelho. Amém? Ó Pai querido, obrigado, Cristo, obrigado, Deus, por ter enviado Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, para pregar o Evangelho, para nos anunciar a salvação, para dizer que não somos salvos pelas obras, mas sim por meio da fé em Cristo Jesus. Ó Deus, que o nosso conhecimento da palavra nos leve ao zelo religioso, mas um zelo verdadeiro, um zelo que glorifica o Senhor, um zelo que faz com que a nossa vida seja em oração, em leitura da palavra, em pregação do Evangelho, para que possamos ser mais animados em viver o verdadeiro Evangelho em nossas vidas. Ó Deus, admiramos tantos outros cristãos que, mesmo tendo pouco conhecimento da palavra, vivem o Evangelho, vivem uma religião tão zelosa. Ó Deus, dê-lhes conhecimento da palavra, para que eles possam conhecer ainda mais o Senhor. E nos ajude também, ajude a igreja reformada a ter um fervor pela vida do Evangelho, a ter um fervor pela vida em santidade. Ó Pai, nos ajude a começar em mim, a viver uma vida de dedicação ao Senhor, a ler a palavra todos os dias, não só para ter um conhecimento, mas para ter intimidade com o Senhor, a orar ao Senhor todos os dias e gastar tempo em oração, porque queremos passar tempo com o Senhor, e queremos conhecer o Senhor, e queremos ter intimidade com o Senhor. Ó Deus, nos ajude a viver de maneira zelosa ao verdadeiro Evangelho, a pregar a mensagem da salvação com alegria àqueles que não te conhecem. É o que oramos, meu Deus, e pedimos também que o Senhor nos ajude a orarmos incessantemente por aqueles que estão afastados do Evangelho, por aqueles que não conhecem o Evangelho, por aqueles que estão em outras religiões, para que as pessoas conheçam do amor do Senhor vivenciado em nossas vidas, para que as pessoas entreguem a sua vida a Cristo Jesus. Ó Deus, eu te peço que o Senhor abra o coração dessas pessoas para conhecerem o teu Evangelho e viverem uma vida com o Senhor. Também queremos, ó Deus, pedir que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo esteja conosco nessa semana, hoje e para todo sempre. Amém.